Irmãos, existe uma ansiedade que aperta o nosso coração, uma ansiedade boa, ansiedade de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo fala assim, olha, eu não sei se eu quero estar com vocês ou estar com Cristo, mas uma coisa é certa, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É isso que nós acabamos de cantar aqui. Ansioso espero a sua volta. Mas enquanto Cristo não volta, ou enquanto eu não encontrar com Cristo, ou enquanto Cristo não encontrar com a gente, nós temos muita coisa para fazer aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do verso 8 até o verso 14. Efésios capítulo 5, do verso 8 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor para que Deus fale ao seu coração nesta noite. E ore por mim também. Deus esteja me usando e que sejamos edificados com a palavra do Senhor. Eu queria expressar a minha oração com um cântico e diz assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Ah, Pai Santo, nós não queremos ouvir nenhuma outra voz que não seja a voz do Senhor, pela instrumentalidade do teu servo. Fala aos nossos corações, meu Pai, que o teu Espírito Santo abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que sejamos, meu Pai, impactados, transformados com a tua palavra que foi lida e vai ser exposta nesta noite. Tenha misericórdia de nós, e é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Irmãos, o verso 8 nos fala o seguinte: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. O Novo Testamento nos fala muitas vezes da luz em contraste com as trevas. Obviamente, portanto, é um argumento muito forte em relação a isso. A diferença entre o cristão e o não cristão é a diferença que existe entre luz e trevas. No verso 8, porque
ele fala exatamente isso. No outro tempo, vocês estavam o quê? Em trevas. Em tempos passados, os efésios, eles foram trevas. Olha lá, o capítulo 4, o verso 18, nos fala isso. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Capítulo 4, verso 14, o verso 17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alienados à vida de Deus. Não, os efésios não só haviam vivido nas trevas, eles também haviam rodeado ali por um ambiente corrupto, como eles mesmos faziam parte daquele reino. As trevas reinaram neles, ou seja, as trevas da ausência do verdadeiro conhecimento de Deus. É interessante o que diz Paulo na sua segunda carta, no capítulo 4, o verso 6. Paulo diz o seguinte lá, em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 4 e 6. Diz assim as Sagradas Escrituras. Capítulo 4, o verso 4 e 6. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para o quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. As trevas reinaram neles. Então, a melhor figura para mostrar a completa separação do não cristão e do cristão é a completa separação do filho de Satanás e do filho de Deus. E então, ele nos mostra aqui, no verso, a partir do verso 8, ele fala, olha, pois outrora eres trevas, agora sou luz do Senhor, andai como os filhos na luz. Então ele faz esse contraste entre trevas e luz. Um é escuridão, outro é luz. O contraste é o extremo para mostrar a diferença, a distinção, a natureza oposta entre os cristãos e os não cristãos. A escuridão deste mundo, ela é profunda, é uma escuridão cada vez maior. É um buraco negro espiritual que engole o mundo, no qual o mundo mergulha cada vez mais fundo o tempo todo. Agora a Escritura, ela gosta de usar essa comparação que é tão rígida e extrema. E não ficamos surpresos, enquanto nós encontramos em muitos lugares nas Escrituras. Se voltarmos, por exemplo, no capítulo 6, lá de Coríntios, o versículo conhecido lá, 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14, nós vamos ver lá, dizendo o seguinte, deixa eu ler lá, 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14, deixa eu ler lá e fica melhor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça ou iniquidade? Que comunhão com luz e trevas? Muitos pegam esse texto aqui para falar em julgo desigual de casamento, mas ele está falando em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas em casamento, não, é em todas as áreas. O que comunhão com luz, com trevas? Como que eu posso estender a destra de companheirismo para o incrédulo?
Nós vamos ver isso, esse mesmo contraste lá em Colossenses capítulo 1, o verso 2, aonde Paulo, ele fala o seguinte: dando graças ao Pai, que nos qualificou para participar da herança dos santos na luz, pois Ele nos livrou o quê? Das trevas. Nós vemos isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 4 e 5, aonde ele fala: mas vós, irmãos, não estáis o quê? Em trevas, para que o dia nos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois o quê? Filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. E mais uma vez, a Escritura ilustra a familiaridade aqui, quando em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 9, que é impressionante, eu gosto muito desse texto. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Vós, porém, o quê? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes o quê? As virtudes daquele os chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançais misericórdia. Esse é o contraste tão familiar no Novo Testamento. A escuridão, as trevas, ela representa a depravação, ela descreve a condição humana do pecado. Não apenas representa a depravação, mas ela representa o engano, a fala das trevas, da mente, obscurecidas no seu entendimento, cegos no seu entendimento. Portanto, a escuridão está associada à depravação e também ao engano. Paulo recorda isso. Olha, vocês eram trevas, vocês estavam na escuridão, e a escuridão, ela está claramente associada à morte. A morte que define a condição espiritual de pessoas incrédulas, pessoas fora do reino de Deus. E finalmente, a escuridão também, ela é usada para descrever a destruição do inferno, que é o lugar de escuridão, um lugar de escuridão exterior, no qual as pessoas estão presas em correntes, escuridão para sempre. É interessante, quando a gente vê a praga lá no Egito, e uma das pragas era o quê? Trevas. A escuridão, a treva ali, era tão, os historiadores falam que era tão, poderia até parecer, poderia palpar. Você não enxergaria nada. Nada. A escuridão é a depravação, é o engano, é a morte, é a destruição. É uma realidade sinistra na Bíblia, mas é isso que a escuridão representa. Há também momentos que as trevas representam julgamento divino, como as trevas quando Jesus estava morrendo, que ele foi durante o tempo em que o Senhor Jesus estava sendo julgado e punido pelos nossos pecados. Portanto, o conceito de escuridão se relaciona com tudo o que é injusto, desde a nossa depravação até a destruição eterna. Olha o que Paulo fala, interessante. Ele fala, olha, deixa eu lembrar, quinta-feira passada eu falei que a gente precisa lembrar dos benefícios, o salmista fala, né, que nós precisamos lembrar dos benefícios que Deus tem nos dado, e Paulo então fala, olha, deixa eu dizer algo para vocês, aonde vocês estavam? Vocês estavam nas mais profundas trevas, e agora vocês não são mais. Louvado seja o nome do Senhor. Olha da onde
O Demar trabalhou quase 40 anos numa penitenciária. A primeira vez que eu entrei numa penitenciária foi ali no Carumbé, não sei se o senhor conhece, em Cuiabá. E depois eu entrei em uma... Gente, eu fui visitar, tá? E depois eu entrei em uma em São Paulo, em Sorocaba. E eu acho que Sorocaba me mais impressionou, porque era uma prisão de... tinha lá segurança máxima. Quando o carcereiro me colocou... carcereiro não, né? A pessoa me colocou dentro do pátio, eu falei, misericórdia. E quando também o rapaz me subiu na cela, uma cela, meus queridos, e cabe 8 pessoas, tinha 30. E ele falou assim, pastor, aqui é o prenúncio do inferno. Ou eu estou errado, senhor? Prenúncio, isso é trevas. E muitos ali, eu falando para eles, eu falo, olha, essa liberdade que vocês querem, para vocês ficarem livres, vocês precisam de uma outra liberdade. A liberdade das trevas, a liberdade que aprisiona a mente, que aprisiona o corpo, que aprisiona vocês no meio dessas trevas, dessa podridão. E aí é bom a gente lembrar da onde a gente veio. E agora o que nós somos? No verso 8. A gente era o quê? Trevas. Agora nós somos o quê? Luz. Agora Paulo prossegue, então, agora vocês são luz, agora nós pertencemos ao reino da luz, agora nós possuímos o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu gosto lá do Salmo 36, o verso 9, olha lá o Salmo 36, o verso 9, olha só o que a palavra de Deus nos fala. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos o quê? Luz. Luz. Paulo fala que agora nós estamos no reino da luz. Agora nós possuímos o conhecimento de Deus. Agora nós temos aqui a justiça, a santidade. Não é isso que ele fala no verso 9? Porque o fruto da luz consiste em quê? Em toda bondade, justiça e verdade. No reino das trevas não existe bondade, no reino das trevas não existe justiça, no reino das trevas só existe injustiça, só existe mentira, mas no reino da luz existe a bondade, existe a justiça, existe a verdade, existe a bondade do Criador, a bondade do nosso Deus, existe a justiça de Deus, porque agora nós fomos então feito justiça mediante Cristo Jesus. É por isso que a verdade liberta das trevas. Por isso, e Cristo é a verdade, Ele vai libertar essas pessoas das trevas. Somente no Senhor é que nós temos uma relação vital com Ele, porque agora nós somos luz. Além disso, somos luz. Agora nós tornamos o quê? Refletores dessa luz que irradia, iluminando todos aqueles que relacionam. Agora nós vamos sair daqui, vamos para as nossas casas. Amanhã você vai para o trabalho. E você vai para o reino o quê? Das trevas. Lá você vai encontrar pessoas que não têm um palavreado igual você, que não têm uma estrutura familiar que nem você, que não tem uma cosmovisão como você. Você vai encontrar pessoas do reino das trevas. Lá você vai encontrar pessoas que o certo é errado e o errado é certo.
Os adolescentes vão lá para a sala de aula e vão ser confrontados com a ideologia de gênero. Vão ser confrontados em dizer que, olha, esse negócio de casar virgem, isso aí é coisa do passado. Vocês vão ser confrontados com tudo isso. Agora nós somos o quê? Luz. Nós somos refletores que irradia a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que Jesus, a luz do mundo, entra nos nossos corações, nós tornamos essa luz. A nossa conduta, ela vai refletir o quê? Cristo. Nós somos agora, pela graça de Deus, a própria descendência daquele que é luz. Não somos mais os filhos da ira, não somos mais os filhos das trevas, não somos mais os filhos da desobediência. Agora nós somos o quê? Filhos da luz. Então, meus queridos, nós precisamos ser coerentes, em que a nossa vida diária seja sempre verdadeiros, no princípio ao fim. Podemos andar como os filhos da luz. Em outras palavras, o verdadeiro conhecimento de Deus, da sua vontade, seja uma constante norma na nossa vida. Que a justiça e a santidade caracterizam todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todas as nossas ações. Que a alegria da salvação seja a própria, a essência da nossa vida. Agora o quê? Nós somos luz. Mas agora tudo mudou, agora nós somos luz do Senhor, por meio de Jesus Cristo, por causa dele, nós somos transferidos do meio das trevas, transferidos das trevas para a luz, transferidos das garras do diabo para Deus, para iluminar, para mostrar ao mundo o retrato de Jesus Cristo através da nossa vida. Por isso que Paulo vai falar, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que nós nos tornamos cristãos? Paulo disse que das trevas resplandecesse luz. Não é isso que ele fala? Ele vai falar aqui, mas todas as coisas, quando reprovadas, o verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu quero ler ainda 2 Coríntios capítulo 4, o verso 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Foi assim que nós nos tornamos cristãos. Não foi nada menos do que, foi uma ação, foi uma operação de Deus, que no princípio, quando o Espírito Santo pairava vividamente sobre o caos, quando o mundo ainda era sem forma e vazia, ele disse, haja luz. Deus, que disse das trevas resplandeceis a luz, é quem resplandece em nosso coração. Ele não somente nos colocou então numa atmosfera de luz, porém ele resplandeceu em nossos corações. É uma espécie de raio-x, o mais poderoso que se pode imaginar. Ele resplandece em nossos corações para quê? Para a iluminação, para revelar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pergunto, não é surpreendente que Paulo faça uma colocação como essa? Precisamos recordar o que tinha acontecido com ele. Ele estava seguindo os crentes pela estrada de Damasco, quando ele sai para Jerusalém respirando ameaças de morte.
Ele era um cristão, não, um religioso. Ele era um perseguidor dos cristãos. Havia naquele homem trevas, que faziam respirar ameaças de morte, que fazia sentir então extasiados, uma antecipação do massacre de cristãos inocentes. Ele era trevas, e as trevas se manifestavam na sua alma. Ele não viu a luz superior mais fulgente, então de repente ele vê uma luz mais fulgente do que o brilho do sol, não somente a luz, mas um rosto. Olha só, ele está lá no mais profundo abismo, na maior trevas, ele estava cego. E quem ele encontra? Uma luz refulgente. Quem ele encontra? Cristo. Quem é, Senhor? Da onde vem esta luz, esta glória? Quem és? A resposta foi: eu sou Jesus, que tu persegues. Paulo já tinha visto quem era o Senhor, uma pessoa divina, e agora ele passa a ver o que deveras é o eterno Filho de Deus, perfeitamente igual ao Pai, perfeitamente o eterno com o Pai, e por meio então dele, por meio desta visão, ele viu a Deus. A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Tem um hino que nós entoamos: se no sol ardente, nem Adão poderia vê-lo, nem Adão. Mas Paulo, ele estava nas trevas, e Cristo apareceu com ele diante de uma luz, ele viu a luz. Paulo tinha que ver o rosto, a fim de ser um apóstolo, uma testemunha da ressurreição. Não teremos, irmãos, nunca mais teremos esta visão direta que ele teve, porque foi uma visão tão gloriosa que o cegou. Por isso eu posso dizer que ninguém pode ser cristão sem ter algo dessa luz que está na face de Jesus Cristo, que venha ao seu coração e à sua alma. Nunca mais nós veremos nesta terra, mas um dia nós veremos essa luz face a face. E estaremos com Ele. Já não precisa mais do sol brilhar, não precisa mais de trevas, nós vamos estar com Ele para sempre. Por isso, mas agora sois luz, andai como os filhos da luz. Olha o verso 9, o verso 8, porém eres trevas, agora sois luz, andai como os frutos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O verso 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-vos. É evidente que isso aqui é como nós devemos andar. Como alguém pode saber que está andando como filho da luz? A resposta é simples. A luz produz fruto, e esse fruto suprirá a evidência necessária. As virtudes do coração e da vida, das quais procede as boas obras, devem ser consideradas luz. Paulo menciona aqui toda bondade, é um termo muito geral, o oposto de toda malícia, do verso 31. Tal bondade, então, é excelência moral, espiritual, com toda espécie criada pelo Espírito Santo. Então, uma forma de visualizar esta bondade é chamá-lo de justiça, ou seja, o prazer de fazer o que é reto aos olhos de Deus. É trilhar a vereda reta, sem jamais desviar dela.
E ainda uma outra descrição é a verdade, integridade, a confiabilidade, é a oposição à impostura, à falsidade, à hipocrisia que caracteriza a antiga forma de vida na qual os efésios andavam nas trevas. Agora nós somos luz no Senhor. Agora tudo mudou. Agora nós somos luz por meio do Senhor Jesus Cristo. E por causa dele, nós fomos transferidos das trevas. Nós fomos transferidos para a luz. Que transformação incrível! O extremo entre as trevas e a luz mostra a extrema transformação da nossa vida. Portanto, há um contraste, que depois há características. Portanto, andai como os filhos da luz. Caminhe novamente, de forma consistente, anda de modo digno do seu chamado, e olha como que nós devemos andar como os filhos da luz. O verso 11 vai nos responder sobre isso. Nós não podemos ser o quê? Cúmplice das obras infrutíferas das trevas. As obras das trevas devemos entender, aquelas os quais, tais como imoralidade, impureza, avareza, obscenidade, conversação torpe, sem proveito, como aquelas mencionadas que eu disse semana passada. Tais obras são qualificadas como infrutíferas, são estéreis, no sentido que não glorificam a Deus, não conquista o próximo para Cristo, não produz paz ou satisfação interior. As obras ou que pertencem à luz, ou as obras ou pertencem à luz, ou pertence às trevas. Aqueles que juraram lealdade ao soberano reino da luz, não deve tomar parte alguma das obras infrutíferas das trevas. O Salmo 1, ele confirma suficientemente o que eu estou dizendo aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa é a primeira coisa que nós não devemos fazer. Em outras palavras, a sua vida, o seu modo de viver, a sua conversação, a sua maneira geral de conduzir, não deve ser segundo o conselho o quê? Dos ímpios. Por quê? Agora nós somos o quê? Luz. Nós não temos mais aquelas palavras torpes. E nós não podemos concordar com isso. Ele está dizendo, eu não posso ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eu tenho o quê? Que reprovar. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos se posicionar. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, que teve um dia na minha vida que eu tive que me posicionar, ou eu sou cristão, ou eu não sou. Vamos parar com esse negócio do politicamente correto. Nós temos que falar a verdade. Só que para a gente falar a verdade, a gente tem o quê? Que viver a verdade. Que viver a verdade. Nós não podemos mais abrir o Instagram, abrir o Face, assistir um programa e dar audiência. A cada like, a cada programa que você assiste, a cada risada que você dá, você está sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Você está concordando com isso. E Paulo fala, nós somos da luz. Nós somos da luz. O Salmo 1, ele não fica só nisso. A segunda coisa que o Salmo 1 fala, nem se detém nos caminhos dos pecadores. É algo assim muito sutil. Ele não deve fazer uma meia caminhada com os pecadores. Não deve ficar com eles nas esquinas das ruas, dar uma boa acolhida às ideias que eles apresentam. Não, de modo nenhum. Não deve ter nenhum segredo, anseio ou inspiração por as coisas dos quais o povo das trevas participa.
Ele está dizendo lá no Salmo 1 também, que nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores ali são os zombadores. Em outras palavras, ele está dizendo, e cortem todas as comunicações com os pecadores fora da igreja. Mas pastor, você está sendo radical. Eu não. É a Bíblia. Eu posso estender a destra de companheirismo, falar as mesmas palavras. Vou usar aqui a linguagem, né, da meninada aí. Eu preciso me enturmar, eu preciso falar uma gíria aqui, preciso falar aqui o que eles, senão eu vou ficar meio escanteado. Se posiciona. Se posiciona. Mentira é mentira, verdade é verdade. Custe o que custar. Custe o que custar. Como cristãos, devemos ser luz no mundo e sal da terra. Devemos permanecer na sociedade e por nosso intermédio, e por intermédio da nossa vida, da nossa conduta e comportamento, das nossas palavras, da nossa doutrina, que os pecadores têm esperança de tornar cristãos, de serem libertos da ira de Deus. Uma coisa é eu concordar com tudo que o reino das trevas falam, mas uma coisa é eu estar com eles e dizendo, olha, o que isso você pensa, não é isso que a Escritura fala, olha o que você pensa, não é isso que Deus faz, não é isso que Deus quer para a sua vida. As pessoas precisam ver em nós postura de luz, de sal da terra. A Escritura está nos dizendo que enquanto mantenhamos os nossos contatos com os não cristãos, pelo bem das suas almas e pela sua salvação, não tenhamos comunhão com eles em sua perspectiva de falar, de andar, de fazer as mesmas coisas. Eu não estou dizendo que você não deve ter amizade com pessoas não crentes. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é você sentar na roda dos zombadores. Esses dias, o nosso irmão presbítero aqui estava dizendo para nós que uma pessoa lá no quartel estava bebendo. Ah, não tem nada a ver, eu sou crente, não tem nada a ver. É isso que a Bíblia condena. Não, eu tenho que falar diferente. Eu tenho que me vestir diferente. Eu tenho que ser diferente no meio o quê? Dos iguais. E se ele se corrompe, o problema é dele. Mas nós precisamos o quê? Ser firme. A maioria deles reconhece a nossa posição, a nossa profissão de fé. Podemos discutir outros assuntos com eles. Podemos introduzir conversas boas, mas quando eles começam a introduzir falcatrua, começa a introduzir conversas de uma gente das trevas, peraí, não concordo com isso. Nós temos que deixar claro e simples para eles, que embora nos interessamos por eles como pessoas, como seres humanos, embora compartilhamos com eles certos interesses comuns, nós não temos nenhum interesse por aquilo que da vida deles é pecaminoso e é nocivo. Eu tenho certeza aqui, que tem muitos de nós aqui, que têm parentes não crentes. Está chegando o Natal. Agora é hora da família se reunir. É hora da gente se posicionar. Você sabe o que eu estou dizendo. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu vi um vídeo do reverendo Hernandes falando isso, e eu presenciei. É vergonhoso. Casamento cristão. Crentes saindo de lá,
não olhando onde pisa, não pisava onde olhava. Vergonhoso. Vergonhoso. A gente era treva. Devemos falar do Evangelho para essas pessoas. Não apenas falar, não apenas pregar, mas falar. Elas saberão que somos diferentes, que talvez no passado tenhamos tomado parte dessas coisas, mas agora nós não fazemos mais. Porque os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus Cristo. Ele era a pureza absoluta, a santidade absoluta, contudo, agia como um imã sobre eles e o atraía sobre si. Os fariseus o odiavam, o denunciavam e se mantinham de longe deles. Porém, quando os publicanos e meretrizes viam Deus encarnado andando diante deles, aproximaram-se. Existe algo atraente na santidade, nos faz sentir mais indignos, impuros, quando vemos, mas faz-nos ver coisas que fazemos como uma denúncia negativa, que nunca o faz e nem pode fazer. Nos mostra então a nossa necessidade e ao mesmo tempo nos dá um vislumbre de algo que é tão diferente do nosso passado, tão superior, muito maravilhoso de qualquer coisa que conhecemos. Por isso que a santidade, ela deve ser atraente, ela deve ser afável, ela deve ser cativante, ela deve ser fascinante, deve aproximar as pessoas. Esse é o sentido de condenar, porque trevas não combina com luz. Então, quando nós levamos uma vida santa, automaticamente condenamos as trevas. Devemos condenar as obras infrutuosas das trevas, sendo luz, sendo o que somos, em nossa conversação, em nosso falar, em nossa exposição do Evangelho. Aí vocês verão, às vezes, os não cristãos, deliberadamente, tentando importuná-lo. Farão coisas que chocam, farão tudo para perderem a paciência conosco. Precisamos resistir à tentação. Não deixe que eles tenham sucesso. Nunca sejam meramente negativos e acusatórios, mas repreende, mostrando mais do que isso. É o nosso dever levá-los a saber da mudança operada por Deus em nós. Devemos dar relance de uma vida melhor, de uma vida mais limpa, mais pura, de uma vida mais agradável. A tragédia é que eles pensam que a nossa vida é miserável, que a nossa vida é infeliz e, na melhor das hipóteses, enfadonha. Não devemos culpá-lo por pensarem dessa maneira. Se como um grupo de pessoas parecemos infelizes, eles pensam que isso significa apenas que renunciamos todas as coisas, que o cristianismo é escarnecer dos prazeres e viver dias laboriosos. E por que não mostramos então a alegria do Senhor, a alegria da salvação, que eles ficam com essa falsa noção do cristianismo? Devemos condená-los, mostrando que o cristianismo é uma vida de gozo, é uma vida de felicidade, é uma vida de paz. Usufruímos mais prazer aqui do que eles jamais experimentaram, ou do que mesmo nós jamais experimentamos, quando vivimos como aquelas pessoas. Eles não têm noção o que é uma vida abundante. E nós precisamos mostrar o que é vida abundante. Façam brilhar sobre eles a luz do Evangelho. O verso 13 nos fala o seguinte, eu estou indo para a nossa conclusão. Mas todas as coisas reprovadas pela luz se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Paulo quer dizer que quando uma coisa é exposta, ela é condenada pela luz, ela se torna visível e clara. Embora continuamos a manter conversação com os incrédulos, embora mantenhamos contato social com eles, devemos
desejar fazê-los, eles possam sentir de algo tremendo, da luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irradiam sobre eles a luz do Evangelho. Nós precisamos lembrar que nós, cristãos, somos a luz do mundo, e nessa luz eles verão o que nós estamos fazendo, o que nós ansiamos. Não podemos ser participantes com eles. O verso 14 nos fala: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O alvo de Paulo, então, é mostrar que aquele que renunciou os ímpios caminhos do mundo, deve viver uma vida compatível com a nova realidade. Portanto, em vez de prosseguir tomando parte das obras infrutíferas das trevas, ele deve despertar plenamente do seu sono, levantar e abandonar todos os aspectos dos ímpios caminhos da companhia que se acham espiritualmente mortos. O bendito resultado será que Cristo resplandecerá sobre ele. Eu gosto de João capítulo 5, o verso 25. Evangelho de João, capítulo 5, o verso 25. Em verdade vos digo, que a hora vem, e já chegou, que os mortos ouvirão o Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Paulo dissera que os incrédulos devem ser reprovados, para que, sendo conduzido, começa a perceber a sua perversidade. E aí, então, no final, ele apresenta Cristo, como que falando: esta voz é constantemente ouvida na proclamação do Evangelho: desperta tu que dormes. No entanto, eu não tenho dúvida, e Paulo está fazendo aqui a alusão das profecias que prediziam o reino de Cristo, tais como aquela de Isaías: levanta-te e resplandeça, que é chegada a tua luz, desponta sobre ti a glória do Senhor Jesus. Ele mostra, e quando Cristo nos ilumina, nos erguemos no meio dos mortos para a vida. E ele diz isso para confirmar a primeira afirmação, a saber, que os incrédulos devem ser restaurados da sua cegueira, a fim de que sejam salvos. Portanto, como pela graça e o poder divino, o pecador então se despede da sua velha natureza e se veste da nova, quando paulatinamente desperta e se levanta dentre os mortos. Então Cristo resplandece sobre ele, iluminando toda a sua vida como eterna, maravilhosa e suave radiância da presença amorável do Salvador. Encerrando, Provérbios 4, verso 18, nos fala: assim é a vereda dos justos, são como a luz da outrora, que brilha mais e mais, até o dia ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos trevas, agora nós somos luz, que precisamos andar como Cristo anda, no meio dos gentios e publicanos, falando que eles precisavam se arrepender, que possamos andar no meio da luz, no meio de uma geração corrompida e perversa. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, da nossa vida. Vamos orar? Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. Deus sabe quantas vezes nós sendo luz, vivemos como trevas. Deus sabe muitas vezes do nosso comportamento, das nossas atitudes,
no meio das trevas. De repente, essa semana você andou no meio das trevas e não foi luz. De repente, a sua conversa, o seu pensamento, não foi do reino da luz, foi do reino das trevas. Deus te chama a se arrepender de seus pecados, a não mais viver como trevas, e sim como luz. Pai querido, nesse momento nós queremos suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossa vida, porque muitas vezes, meu Pai, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos comportamentos, não é do reino da luz, é do reino das trevas. Tenha misericórdia, meu Pai, da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a resplandecer a luz de Cristo no meio das trevas. Que eles possam ver, meu Pai, que um dia nós estávamos nas trevas. Eles possam ver, meu Pai, que a luz que brilha na nossa vida é a luz de Cristo Jesus. Ele é a fonte da vida. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nos perdoa. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. E que a graça, a misericórdia do nosso Deus, o amor infinito de Deus Pai, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.